Alô, som, teste. Alô, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O som está chegando bem aí hoje? Fala comigo. Estamos. O microfone pequeno ficou ruim. As paz, Leia, seja bem-vinda. Thaís, glória a Deus pelas vossas vidas. Dá um feedback para a gente como é que está saindo o som, por favor. Está dando para entender como está? Alô, som, teste. Estamos com um pequeno detalhe técnico, mas estamos ajeitando aqui em instantes, estaremos dando início. Glória a Deus. Glória a Deus. O pessoal está dando feedback que está chegando bacana o som. Aleluia. 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 Glórias a Deus. Boa noite. Graça e paz da paz do Senhor Jesus Cristo, para os irmãos, todos que estão aqui nessa noite. Obrigado pela presença. E aqueles que estão online também sejam muito bem-vindos. Se você pode, se você consegue, envie um convite. Convide alguém aí que está nos assistindo também para estar nos assistindo para o nosso trabalho de hoje. Também, se você puder, vai clicando com o coraçãozinho, isso ajuda o Instagram a divulgar a live para mais pessoas. E antes de nós entrarmos no tema de hoje, nós queremos só fazer uma breve recapitulação. Hoje é o terceiro dia do nosso trabalho, terceira quinta-feira. Nós iniciamos com o tema Pare e Escute. E depois também o tema da semana passada foi uma bênção. Hoje é antes de desistir, faça a sua parte. Amém? Você que está nos assistindo aí, escreva embaixo para onde você está falando. Se você já participou antes, pode interagir, fique à vontade. Enquanto os irmãos vão chegando, nós vamos fazer uma oração para darmos início aos trabalhos. E por favor, vá nos dando feedback aí, como está o som, como está a imagem, para que a gente possa entregar de uma forma mais perfeita possível para você que está no seu trabalho, na sua residência, no seu carro, enfim. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos, Pai, mais uma vez, por mais uma noite, onde o Senhor nos deu no nosso coração esse trabalho, para que famílias sejam alcançadas, para que pessoas sejam alcançadas, Pai. E não só aqueles que estão pensando em desistir, aqueles que porventura precisam aprender alguma coisa da tua palavra, Senhor. Aqueles tantos o Senhor trouxer aqui essa noite, presencialmente ou através da internet, o Senhor alcance os corações, Pai. Que a palavra que vai ser liberada nessa noite faça morada e que leve entendimento, discernimento e que leve força, Senhor, principalmente para aqueles que precisam tomar uma decisão, para aqueles que precisam de um direcionamento vindo do céu. Nós nos colocamos aqui a todo dispor, Pai. Por isso nós te convidamos, Senhor Jesus Cristo, se faça presente. Tu és necessário aqui. Espírito Santo de Deus, a obra é tua. Que o Senhor faça morada, que o Senhor ande pelos nossos corações, aqueles que estão presentes, aqueles que irão chegar através dessa live, aqueles que vão assistir também, e aqueles que estão a caminho para presencialmente. Que o Senhor possa trazer os segurança. Que o Senhor ilumine, abençoe todos aqueles que oram por esse trabalho, todos aqueles que acreditam naquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. E que o Senhor levante, Pai, teus anjos ao redor desse ambiente, ao redor da casa das pessoas que estão assistindo online, para que nenhuma serra de maligno, nada de mal venha atrapalhar a tua mensagem, Pai. Que a tua mensagem venha do céu, passe por esse teu céu, e encontre palavra no coração daqueles que estão aqui presentes. É o que nós já agradecemos, pois pedimos no
no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre algo muito difícil. Algo que não é sobre o erro do outro, é sobre a nossa parte. É muito mais fácil apontar o dedo, mais confortável, dizer se ele mudasse, se ela mudasse, se ele não fosse assim ou se ela não fosse assim. Mas nós sabemos que relacionamentos, eles não nascem do nosso desejo de mudança no outro. Ele nasce do nosso desejo em nos transformarmos em sermos pessoas melhores e, através da nossa mudança, Jesus pode alcançar a vida de outras pessoas. Amém? O primeiro tópico que nós vamos trabalhar, que a gente tem que entender, antes de entrar no tópico, é o que eu já acabei de falar, que a gente tem que ter consciência que nós nunca vamos conseguir mudar outras pessoas. É impossível mudar outras pessoas. O que nós conseguimos é mudar a nós mesmos. Você pode insistir, você pode cobrar, você pode discutir, mas ninguém sob imposição, ele muda. E se muda não é uma mudança verdadeira, não é uma mudança permanente. Então, o primeiro tópico que nós vamos trabalhar aqui, que nós temos que entender no relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, que controle não é amor. Controle é medo disfarçado. Hoje, só fazendo uma lenda para nós podermos entrar no site, no Instagram, visualizei um vídeo de uma advogada falando sobre a violência da mulher. E de uma forma genérica, apareceu uma capitã, acho que da PM, lá do Nordeste, falando que os trabalhos que ela fez, 90% das pessoas que sofrem violência doméstica, 90%, segundo essa capitã disse, são pessoas evangélicas. E ela sabiamente ela disse assim, algo está errado, porque no ambiente evangélico, pela lógica do mundo lá fora, não deveria acontecer, e pela lógica nossa também não. Várias pessoas ali criticando, falando que as igrejas elas são omissas com relação à violência doméstica, que as igrejas elas são tendenciosas a dizer que as pessoas são erradas, que os pastores são errados, que há uma força em fazer a mulher ficar submissa à força, mesmo quando ela sofre violência doméstica. E eu fui lá e fiz um pequeno comentário, não generalizando, Igrejas sérias, elas pregam o amor de Cristo, elas pregam a transformação, e elas têm trabalhos sérios voltados a famílias e voltados para pessoas, para que isso não aconteça. E se acontece a violência doméstica no âmbito de uma igreja, óbvio que a pessoa tem que ser orientada, óbvio que tem que ter procurações de Deus, mas existem igrejas sérias e pessoas sérias. Basta você buscar na sua região igrejas onde o pastor ele trabalha com famílias, tem projetos para famílias, para que não venha a acontecer. E se acontecer, orientar da melhor forma possível. Então, com esse pequeno adendo, nós já entramos aqui no tópico: controle não é amor, é medo disfarçado. No casamento, nós sabemos que muitos maridos eles controlam as suas esposas por medo de perder. E aqui, infelizmente, a gente sabe que a maioria das pessoas que acompanham essas rádios, a maioria das pessoas que estão presencialmente são mulheres. As mulheres são mais sensíveis à voz de Deus, eu diria, são mais sensíveis a ouvir e serem confrontadas pela palavra a uma transformação. Mas é necessário esse momento para os homens que estão na live, que eles compreendam o seguinte: homem, seja homem. Homem, seja homem. Você ser homem não é você controlar a sua esposa por medo, pela violência verbal ou pela violência doméstica. Você ser homem é você cumprir o papel pelo qual Deus te concedeu uma família. Você ser o provedor, você ser aquele que dá o sustento, você ser aquele que dá o apoio para a sua família. Que se você precisar chorar para alguém, para que se você precisa conversar com alguém, seu relacionamento não está legal em casa, que você busque pessoas de Deus, pessoas que te orientem de uma forma correta a você ser transformado, a te ajudar a levar uma transformação. Muitos de nós sabemos que muitas pessoas, muitos homens, eles carregam
em seus lares, eles carregam em suas vidas dores que eles aprenderam de famílias anteriores, ou seja, do seu pai, da sua avó. Então, muitos homens agridem porque eles viam seus pais agredindo suas esposas. Muitos homens, eles falam forte com as esposas porque viam dentro de casa assim. Só que esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que a família ela cresça em unidade. É que o homem valorize a sua mulher como Deus valoriza a sua igreja. Então, já iniciando, puxando a orelha de algum homem aí, que se a você serviu, amém, você está sendo incomodado pelo Espírito Santo e você está no próximo passo de ter a transformação, se você permitir. Lógico, você está sendo duro já no começo, muitas vezes é necessário. Muitas vezes é uma palavra um pouco mais forte, um pouco mais dura, para que possa chacoalhar e você ficar na live. Você ficar aqui dentro da igreja de repente e você escutar aquilo que Deus quer falar no seu coração. Porque a palavra de Deus não é só passar a mão na sua cabeça. Não é só dizer que está tudo bem, que vai ficar tudo bem, e que vai cair do céu maravilhas e você vai se transformar. O tema de hoje é faça a sua parte. Deus faz milagre, mas é necessário que você faça a sua parte. Nos pais, entre pais e filhos, às vezes o pai endurece porque ele tem medo do fracasso do filho. Às vezes pais são super protetores, mães são super protetoras, porque elas temem que o filho ou a filha cresça e sejam machucados pelo mundo. Só que há um erro nosso, na nossa comunidade evangélica em geral, quando dizem assim, nós criamos os filhos, eles têm que ser criados para o mundo, eles têm que ser criados para vencer o mundo, eles têm que ser criados para enfrentar as dores do mundo, as pancadas do mundo. E é um erro nós falarmos assim. Nós cristãos, nós criamos filhos para o céu, nós não criamos os filhos para o mundo. O mundo é do maligno, o mundo jaz no maligno. Os filhos de crentes deveriam ser criados para o céu. Quando você cria seu filho direcionado para o céu, você vai estar fortalecendo ele para o mundo. Então é uma coerência que nós devemos consertar. Então a gente tem que compreender que o medo, ele não constrói vício, ele não constrói vínculo, seja na relação marido-esposa, seja na relação pais e filhos. O que o medo constrói numa relação é simplesmente tensão. Quanto mais eu tento controlar, mais o outro se afasta. Você que não participou das lives anteriores, está salvo aí no nosso Instagram, tem lá no YouTube também. É interessante que nós falamos que muitas separações, muitos afastamentos, eles começam justamente pela pressão, pelo medo. A esposa para de conversar, o marido para de falar, e de repente, quando nós olhamos, eles estão se afastando, estão uns longe dos outros. Então, quando a gente aumenta o tom numa conversa com o nosso cônjuge, numa conversa com os nossos filhos, quando a gente aumenta o tom, na verdade, o que nós estamos aumentando na nossa frente, entre o marido e a esposa, é um muro. É um muro que separa cada vez mais. Quando nós falamos de forma agressiva com os nossos entes queridos, com a nossa família, nós estamos criando um muro. Cada vez que você fala mais forte, você coloca um tijolinho que te afasta do seu corpo. Quando a gente insiste em vencer uma discussão na nossa casa, na verdade nós estamos perdendo, nós estamos insistindo em uma perda de conexão. E já o velho ditado, mais vale você ter paz ou ter razão. Muitas vezes, como já foi falado nos encontros anteriores, quando nós buscamos a paz, não quer dizer que há um silêncio naquela casa. A paz é quando as pessoas conseguem conversar, conseguem discutir situações, mas sem agressão, sem elevação de voz e sem afronta uns aos outros. Clóvis, mas isso é impossível. Às vezes você falando isso é fácil, porque você vive isso. Hoje eu vivo isso, mas eu não vivi. Eu tive um relacionamento antes de me casar com a minha esposa, e nesse relacionamento era na base do grito. E hoje a gente sabe, uma residência onde impera o grito, ali impera o demônio, ali impera os anjos negativos, ali impera tudo aquilo que é ruim.
Então, onde você grita, onde há grito dentro de uma residência, há permissão para que o mal trabalhe ali. E assim foi no relacionamento, não falando mal da pessoa, mas assim da relação. Uma relação onde há grito, onde há muita discussão, o Espírito Santo não consegue trabalhar. A paz não impera, o entendimento não reina e só há confusão. Então, o segundo tópico que nós temos que trabalhar nessa noite, fazendo um parênteses aí, só pedindo para você que, se você está entrando aí na live agora, escreve aí embaixo de qual cidade você está falando, né, qual que é a sua necessidade, né, Alexandre também, que no final nós vamos estar orando por você, pela sua família, pelo seu filho. Fique à vontade para poder interagir aí. Nós estamos aqui com o nosso pastor presidente, está tomando conta aí do chat, e ele vai conversando e vai orientando aí também. Bem? Gente, um pouquinho duro no começo, mas é necessário. E se você está desde o começo aí, está ouvindo ainda, é porque você entendeu que é necessário uma transformação. E o poder, qual que é o poder de nós fazermos a nossa parte? Presta atenção. Quando alguém decide mudar a própria postura, o ambiente começa a mudar. Quando nós decidimos mudar aquilo que nós somos, a forma como nós nos tratamos, o ambiente começa a mudar e as coisas começam a prosperar. Novamente, o Espírito Santo nos coloca a fazer um breve testemunho da nossa conversão, minha e da minha esposa. Não tem nada contra essa fase da vida, mas eu era uma pessoa que curtia muito rock pesado, que bebia muito, e cada um escolhe o seu estilo de vida. Só que eu e a minha esposa, nós vivemos num ambiente familiar degradado, é a palavra correta. Um ambiente familiar onde aparentemente estava tudo bem, mas dentro estava tudo ruim. E naquele momento, eu falava, ela falava, e ninguém entendia nada. Em certo momento da nossa separação, quando nos separamos, como já foi falado, se você quer ouvir esse testemunho mais detalhado, procura a live anterior, que a gente fala, né? Agora só vou fazer esse parênteses aqui. A minha esposa decidiu mudar. Ela não decidiu me transformar, ela decidiu transformar ela. Ela começou a ser uma pessoa melhor para ela. Ela começou a trocar as músicas de sofrência que eu ouvia na rádio por músicas de louvor, por músicas de adoração, por músicas de igreja, aprendendo as músicas acústicas de igreja evangélica. E aquilo, a mudança dela, impactou, começou a me chamar a atenção. E a hora que eu vi, eu estava sendo transformado também. E aqui é necessário a gente falar assim, às vezes você está ouvindo essa live, de repente você está presencialmente aqui, mas está pensando assim, lá em casa é diferente, lá em casa não vai ter mudança. Eu tento, mas ele não muda, eu tento, mas ela não muda. Presta atenção. Deus só precisa de um coração disposto a mudar uma casa para que entre e faça morada e faça transformação. Se você está aqui assistindo, você é essa pessoa. Dê espaço para o Espírito Santo, tire nesse momento qualquer coisa que afaste do entendimento, às vezes tem uma TV ligada, abaixa. Às vezes as crianças estão brincando, fala para elas brincar mais para lá. Às vezes você está no seu trabalho, com a gente conversando ali, você está na hora de descanso. Vai para o espacinho onde você possa ouvir essa mensagem. Deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Qual a importância de nós mudarmos e o ambiente ser transformado? O que aconteceria na sua casa se você é a esposa? Imagine o seu marido. Se você é o marido, imagine a sua esposa. Se o seu cônjuge ele decidisse ser mais paciente, haveria alguma mudança na sua casa? Se o seu cônjuge decidisse te respeitar um pouco mais, ouvir um pouco mais a sua opinião, ouvir um pouco mais a sua história de como foi o seu dia. Se os pais, nós decidíssemos ouvir nossos filhos antes de punir-los, será que mudaria o ambiente? E aqui é necessário fazer um parênteses, que a gente lê, a gente estuda bastante, e tem certas situações que escapam aos nossos olhos. Nós temos a nossa pequena Sara, que está com 4 anos, ela está com 4 anos de idade,
a gente vai buscar uma escola e para nós, adultos, nós temos uma visão que a criança tem outra, né? Presta atenção, a gente acorda, às vezes os pais levam essa criança para a escola cedo, acorda, a criança tem um ritmo que ela precisa comer um pouco mais para poder crescer os neurônios, enfim, para ela poder ter um despertar biológico ideal. Só que para correr no dia a dia, a gente acorda, pega a criança, às vezes dormindo e leva para a escola. A criança chega na escola dormindo, às vezes cansada, aí já vem para a brincadeira, já vem uma atividade, e às vezes a criança passa a manhã toda ali, ou o dia todo. E aí à tarde nós saímos do trabalho, passamos lá e pegamos nossos filhos. E às vezes entra dentro do carro, a primeira coisa que a gente pergunta: como é que foi seu dia? Siga normal. E às vezes a criança está só vendo a hora que embora, não vê a hora que embora. E uma simples, por incrível que pareça, eu já fiz muito isso, uma simples pergunta dessa, sem a intenção é boa, mas a criança não tem a capacidade de deixar na escola os problemas. Ela vem com aquela ansiedade porque ela quer chegar em casa. E a gente já começa as outras perguntas: você fez tarefa, você comeu lanche, você fez isso, e a criança ela chega em casa às vezes mais atribulada do que ela quer na escola. E chega em casa, a esposa vai fazer janta, vai fazer alguma coisa, e a criança vai ficando ali. Então, e se nós parássemos e escutássemos as nossas crianças, em vez de encher-as de perguntas, simplesmente escutar. Você pega ela na escola, você leva ela no carro, e não faz pergunta, só escuta. O que será que ela fala? Hoje nós preparamos esse estudo, eu me veio essa mensagem na cabeça. A hora que eu fui buscar a minha filha, eu fiz isso. Ela entrou no carro e não falei nada. Ela olhou para mim assim, deu um beijo, sentou, não falou nada. Aí a gente mudou de carro, começou a andar. Ela virou e falou assim: pai, hoje a escola foi um saco. Hoje foi o maior chato. Eu falei: filho, o que aconteceu? A mãe mandou um lanche que eu não gostei. Olha para você ver. Ela desabafou de casa até a escola. Olha, da escola até em casa. Ela chegou em casa, ela estava guiada, ela já estava mais velha, ela começou a brincar. Então, assim, se nós escutássemos nossos filhos, em vez de punir, em vez de apontar o erro, talvez o outro ainda não tenha mudado a nossa casa. Mas se você já começa a se transformar, o clima já começa a se transformar também. Óbvio, fazer a nossa parte não garante que o outro vai mudar, mas garante que nós amadureçamos. Quando você faz sem desejar um resultado, quando você muda, porque você percebe que você não está bem, você pode ser uma pessoa melhor, primeiro fato, você está ajudando a si mesmo. Você está se tornando uma pessoa melhor. E se tornando uma pessoa melhor, o ambiente volta a ser mudado também. Se você está assistindo aí, ou aqui na igreja também, tiver alguma pergunta, alguma ponderação a fazer, pode mandar para a gente também, tá? A gente está acelerando um pouquinho, porque hoje tem muita coisa que é importante a gente estar podendo falar com os irmãos. Quatro tópicos. Assumir a nossa parte, 90% das vezes, vai gerar dor. A pessoa com a fruta, a primeira coisa que ela pensa, a primeira coisa que ela fala é assim: eu só faço assim porque ele é assim. A esposa às vezes fala: eu só grito porque ele me provoca. O marido às vezes fala assim: eu só me afasto porque ninguém me entende. Ou seja, tudo é justificativo. Em vez de nós buscarmos a autorresponsabilidade, é normal do ser humano, grande parte do ser humano, buscar empurrar o erro para o outro, não se policiar e não se aplicar a autorresponsabilidade. Só que a justificativa, ela protege o ego, mas não cura relacionamento. A justificativa, ela protege o ego, mas ela não cura relacionamento. O que cura o relacionamento é você entender e compreender a sua posição na sua família, entender e compreender que você tem que fazer a sua parte, assumir a própria parte histórica, porque exige humildade. Quando nós assumimos fazer a nossa parte, na maioria das vezes nós temos que assumir que nós
Só que essa humildade, esse assumir o erro, essa alta responsabilidade, ela quebra o orgulho. E muitos relacionamentos estão afundando por orgulho. O homem tem orgulho de pedir perdão para a esposa tem orgulho de pedir perdão para o marido, e assim vão caminhando, um mais longe do outro, porque não querem simplesmente admitir um erro. E quando nós falamos um erro, às vezes vem na cabeça uma traição, às vezes vem na cabeça alguma coisa grande. Só que assim como foi falado nas lives anteriores, nos encontros anteriores, a separação ela não vem de uma vez, ela vai acontecendo. Aleluia. Tivemos um pequeno detalhe técnico, uma pequena falta técnica. Se você tiver online aí, dê uma para a gente, que está tudo bem aí. A gente vai caminhar. Os queridos, como eu estava falando, nós somos cristãos. Então nós temos que ter muito entendimento nosso, muita aprendizado nosso, que nasce da palavra. E esse trecho é importante nós fazermos um paralelo com princípios milenares, princípios que a gente tem e vem trazendo no nosso coração há alguns anos. Talvez alguém aqui pode não conhecer essa história, então deixa eu só contar de forma resumida para a gente poder entrar. Nós vamos falar sobre um personagem que chama Neemias. Ele viveu cerca de 450 anos antes de Cristo. Jerusalém, nessa época, ela havia sido destruída, os muros estavam no chão e a cidade estava totalmente exposta. Naquela época, muros significavam muito mais do que construção. Muros significavam proteção, identidade, dignidade e segurança. Ou seja, uma cidade naquela época sem muros era uma cidade totalmente vulnerável. Neemias não estava lá quando tudo caiu, quando a cidade foi destruída. Ele estava longe, trabalhava como copeiro do rei da Pérsia. Ou seja, ele tinha estabilidade e tinha uma posição relativamente boa. Mas um dia ele recebeu a notícia: os muros continuam derrubados. A Bíblia nos conta que ele chorou. Ele podia ter dito: não fui eu, podia ter dito: não é um problema meu, ele se resolve. Só que ele se importou. Ele jejuou, ele orou e fez algo profundo. Em Neemias 1,6 diz assim: estando eu orando, confessando o meu pecado. O problema apareceu, o problema surgiu e ele não colocou um erro no outro. Ele simplesmente iniciou a sua trajetória ali, confessando o seu erro. Como foi falado, a importância de nós confessarmos, a importância de nós trazermos para o nosso relacionamento o perdão. O perdão começa a partir de alguém que confessa um erro. Ele disse: eu e a casa do meu pai pecamos. Ele uniu a si mesmo estando distante de Jerusalém, mesmo estando longe dos muros, mesmo não tendo sido ele que derrubou os muros, ele assumiu a responsabilidade espiritual. Talvez alguém pode pensar assim: mas quem errou foi ele, quem falhou foi ela, quem pisou na bola foi meu cônjuge, foi meu filho, enfim. Neemias também poderia ter dito isso. Não é problema meu, eu estava bem servindo ao rei como copeiro. A cidade destruída, o povo de lá, podia ter deixado para trás. Só que a restauração começou quando ele disse: eu errei, eu pequei. E a nossa casa é assim. Toda restauração, no começo, é necessário que nós digamos, nós falemos: Senhor, começa em mim. Como aqui no início nós já falamos, se Deus encontra um coração apenas disposto a recebê-lo dentro de casa, Ele vai entrar, vai fazer morada no seu coração, vai transformar você nele, e depois Ele começa a transformar a residência, transformar a casa, transformar a oração daqueles que estão ali. E
Então, após isso, ele diz no verso 2, capítulo 2, verso 18: levantemos-nos e edifiquemos. Neemias chorou, pediu perdão, depois se levantou e partiu. Ou seja, ele não ficou apenas lamentando. Neemias decidiu reconstruir. Cada família reconstruía o muro diante da sua própria casa, não diante da casa do vizinho. Naquela época, cada um construía a parte do muro que era próxima à sua casa. E no final, toda a muralha foi reconstruída, porque cada um fez a sua parte. Muitas vezes nós ficamos olhando para o nosso vizinho, por que ele não faz? Por que ele não toma vergonha na cara e para de gritar com a esposa? Por que a esposa não toma vergonha na cara e para de apoiar o seu marido? Só que nós, na nossa casa, faça a sua parte, não faça a parte do outro. O que nós podemos melhorar na nossa casa ainda hoje? Talvez os muros da sua casa, os muros espirituais, os muros emocionais, eles estejam rachados. Talvez o respeito esteja ferido, talvez relacionamentos quebrados, talvez o carinho tenha esfriado. Por que é difícil nós vermos pessoas idosas, pessoas 60 a mais, andando na rua, casal, de mãos dadas? Muitas vezes nós vemos um homem marchando na frente e a esposa atrás. Às vezes a esposa arrastando os filhos e o homem marchando na frente. Duas coisas: ou ali não existe mais carinho, ou o marido está reproduzindo uma situação que ele via em casa. O pai fazia assim. O pai saía marchando na frente, a mãe vinha puxando a mão dele, dos irmãos, e ele acreditou que cresceu que tinha que ser assim. E de repente a esposa que não recebe carinho em casa começa a receber atenção no trabalho, começa a receber atenção na escola, começa a receber atenção fora de casa. E nós somos humanos, todos nós erramos. Só que antes que o erro chegue na sua vida, antes que o erro chegue no seu relacionamento, nós estamos aqui tentando ser instrumentos de Deus para que você desperte, para que você olhe em vez do vizinho, em vez da cama alheia, para que você olhe para dentro da sua casa. O marido que você tem aí do seu lado, de repente você está assistindo aí, hoje talvez não é aquele gatão da época que você conhecia. Hoje às vezes ele está um pouquinho gordinho, está com cabelo branco, com a barba branca, está um pouquinho barrigudinho, mas é o cara que você escolheu. A mulher que você está aí vendo hoje, às vezes não é aquela lindona que você viu, que você se apaixonou, mas é a sua companheira, é aquela que está cuidando de você há vários anos, é aquela que está cuidando da sua casa, é aquela que está cuidando dos seus filhos, é ou deveria ser a sua melhor amiga. Que nós possamos olhar primeiro para a nossa casa. E se há algo rachado no seu relacionamento, que você seja o primeiro a desejar reconstruir, que você seja o primeiro a desejar fazer com que águas fluam na sua residência. E quando nós falamos em águas, é necessário trazer para a sua residência o Espírito Santo, é necessário você trazer para a sua residência Jesus, é necessário você no final do dia se reunir com a sua esposa, a hora que os filhos vão dormir, após os filhos dormir, na sala, no quarto, na cozinha, você fazer uma oração pela sua esposa, você esposa fazer uma oração pelo seu marido, vocês orarem juntos. A reconstrução não vai nascer do nada. Deus vai fazer um milagre, pode fazer um milagre na sua vida, só que você precisa fazer a sua parte. Em nossas vidas nós desejamos, oramos pelo milagre que vem do céu, pelo milagre de Deus, uma bênção, um trabalho, o marido seja restaurado, a esposa seja mais calma. Só que a nossa parte, que cabe a nós estamos fazendo. Muitas vezes Deus não vai fazer, Ele pode, se Ele quiser, Ele faz. Só que Ele não vai fazer com que seu marido durma um estúpido e acorde um homem santo, um homem bom. Às vezes Ele vai fazer com que anos, dias aconteçam para que isso possa existir na sua casa. Às vezes Deus quer ver o seu coração. Você vai insistir. Qual foi a última vez que você orou pelo seu marido? Qual foi a última vez que você orou pela sua esposa?
Qual foi a última vez que você falou para Deus: Senhor, eu não aguento mais? Eu não aguento mais. O Senhor pode levar. No momento de raiva, no momento de angústia, aí de repente você para e lembra e fala assim: Senhor, mas foi o homem que me escolheu. Me ajuda a transformar, me dê direcionamento, me dê entendimento, me dê ferramentas para que, se for necessário a mudança acontecer em mim, que aconteça. O Senhor tem liberdade, mas me ajuda a não perder meu marido, me ajuda a não perder a minha esposa, me ajuda a não perder meus filhos. O mundo está aí fora tragando nossas famílias, nossas crianças, e nós, em vez de estarmos buscando a Deus, que Ele instituiu a família aqui na terra, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe como consertar aquilo que está quebrado. Nós, homens, vamos para o boteco, vamos na partida de futebol, chorar as lágrimas por um cara solteiro. Esse rapaz não aguenta mais minha esposa é assim, e vai abrir o seu coração para uma pessoa que não pode resolver, que não sabe, não vai resolver o seu problema. Mas eu preciso conversar com pessoas. Converse primeiro com aquele que já sabe o seu futuro, com aquele que já destruiu, designou desde dentro da sua mãe. Busque ao Senhor em oração. Senhor, me dê um direcionamento. Como que eu faço? O que eu posso fazer? Onde eu estou errando? Coloque pessoas no meu caminho para que eu possa ter alguém com quem conversar. Se você rasgar o seu coração, que o único que pode resolver o seu problema, Ele vai colocar a pessoa certa para que você possa desabafar, para que você possa dar os seus problemas, e essa pessoa, usada por Deus, vai saber te guiar e te orientar. Se você é uma pessoa cristã, é mais fácil. Busque uma pessoa de Deus. Busque um homem de Deus, busque uma mulher de Deus. Você tem liberdade para falar com o seu pastor, você tem liberdade para falar com o líder, uma pessoa que está na liderança e que representa casais, enfim. Você tem pessoas à sua disposição. Neemias, no verso 2:20, ele disse: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. É o que nós acabamos de falar. Você faz a sua parte, Deus faz a parte dele. Você se posiciona, Deus restaura. Você assume, Deus transforma. Você pede perdão, Deus perdoa. Ah, mas meu marido não perdoou. Deus está vendo o seu lado. Ah, mas minha esposa, eu vou falar com ela na minha cara e não quer me ouvir. Deus está vendo. Não desista da sua família. Não desista dos seus filhos. Não desista do seu cônjuge. Nós paramos, eu e minha esposa, nós gostamos de conversar. Em uma das nossas conversas, às vezes a gente se pega assim: nós somos a primeira geração de cristãos evangélicos da nossa família. Olha o peso que isso tem. Se você é cristão evangélico, você vai saber. Se você não é, vou tentar explanar de uma forma mais clara, mais leve, sem ofender a sua fé. A família é a princesa dos olhos de Deus, é um dos pilares da nossa fé. Deus instituiu a família, correto? Através da sua família, Deus ele pode fazer nascer uma geração de pessoas que vão servir, que vão adorar, que vão ajudar outras pessoas, pastores, empresários, pessoas voltadas para Deus que vão trabalhar na obra dele, no plano maior dele. Uma geração vai nascer. Quando minha filha pequena está orando, eu vou estar dormindo, eu vou oro no ouvido dela, eu falo assim: Deus te ama, Jesus te ama, papai te ama, mamãe te ama, você é muito amada, você é muito querida. Eu coloco a mão no ventre dela e falo assim: em nome de Jesus Cristo, eu declaro, Senhor, esse ventre é teu. O Senhor faça com que através do ventre dela, o Senhor faça uma geração de adoradores. Pessoas que vão cantar o seu nome, pessoas que vão adorar o seu nome, pessoas que vão pregar a sua palavra. Usa na tua serva, usa na tua filha. É um milagre que o Senhor nos deu e nós estamos de forma simbólica envolvidos através do ventre dela. Só que nós sabemos que para que uma mulher possa gerar filhos, ela precisa de um marido. Naquele momento, terminando essa oração, eu já impactou. Senhor, conta a minha vontade, mas eu oro pelo marido dele, pelo futuro marido dele. É uma brincadeira que a gente faz, mas assim,
Eu já oro, minha filha tem 4 anos. Eu já oro pelo marido dela. Ele deve ter 4 anos, 6, 8, já deve ter nascido. Como será que é a família dele? Será que a família dele é cristã? Será que os pais dele educam ele? Será que ele tem pai? Será que ele tem mãe? Será que ele tem o que comer essa noite? Será que ele está passando fome? Eu oro e falo assim: Senhor, abençoe esse menino. Que ele cresça em graça, saúde e sabedoria diante do Senhor. E que no momento certo o Senhor possa unir os dois, para que juntos eles possam formar mais uma família e através deles o Senhor continue uma geração de adoradores. E o diabo está vendo isso. O diabo está vendo você educar seus filhos para Jesus. O diabo está vendo você educar sua família, começar com a sua esposa e seu marido, porque você quer ser referência, não para o mundo lá fora. Você quer ser referência para os seus filhos, para que eles cresçam vendo a família de Cristo na terra. O inimigo vendo isso, o que ele quer fazer? Da mesma maneira como nós conscientemente nós criamos nossos filhos para o céu, o inimigo quer destruir a nossa família. Destruindo a nossa família, ele destrói o quê? Uma geração toda. E às vezes ele vai e destrói o marido, faz o marido, às vezes pela fraqueza, se tornar usuário de drogas, enfim, faz ele levar uma vida desregrada. E esse pai está sendo um exemplo negativo para o filho. Ele vai crescer e a tendência é que ele seja igual ao pai, que ele replique os ensinamentos. Nesse momento, te chama a atenção, pai, você que está aí na live, você que está assistindo, seja homem. Seja homem parece uma afronta, mas seja um homem no sentido de ser o cabeça da sua família. O seu filho, a sua filha, ele vai ser aquele que vem em casa você sempre. Ele não vai escutar: filho, não fume, você com cigarrão fumando. Filho, não beba, não vomite, não me enche a cara. Mas você faz isso em casa, ele vai ser a mesma coisa. Que você tenha essa consciência e que você coloque na balança como que você quer que seus filhos cresçam. Que nós possamos entender que os exemplos falam mais do que as nossas palavras. Que você possa entender que o simples fato de você estar na sua casa, de repente, sentado, quieto, seu filho passa: o que você está fazendo, pai? O que eu faria, Clóvis, antigamente, que eu não tinha esse discernimento que eu talvez muitos tenham: sai daqui, Satanás, filho da pedra, deixa eu sossegar. Isso é coisa de você falar sobre filho. Hoje, às vezes, eu estou em casa, quieto, sentado, pensando nas contas que eu tenho que pagar. Estou pensando em alguma coisa, aí ele é pequenininho: pai, você está bravo? Eu falo assim: não, filho, pai, não está bravo não. O que você está fazendo? Eu falo assim: pai, vai orar, vamos orar, pai? Aí eu faço uma oraçãozinha, ela põe a mão na cabeça, amém, e vai embora. Meus problemas continuaram, não deu para pagar as contas ainda. Só que ela é uma criança, não precisa saber disso agora. No momento certo, ela vai precisar saber. Então, meus irmãos, partindo para o final, antes de nós iniciarmos o momento final, eu quero te convidar, você que de repente chegou aqui por um convite de alguém, você que de repente viu um dos nossos vídeos nas redes sociais, você que às vezes está assistindo essa live, não ao vivo, mas ela em algum lugar gravado. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui na comunidade evangélica Xingu presencial. Se você está aqui, tem pessoas aqui, glória a Deus, assistindo, pela primeira também. Se você deseja participar online também, fique à vontade, envie um convite para alguém. Mas eu quero te fazer um convite especial. Esse projeto nós estamos há menos de um mês, apenas três eventos, 3 quintas-feiras. E nós desejamos, temos orado para Deus, que Deus envie voluntários. Voluntários que entendam a importância desse trabalho, a importância de trabalhar com famílias, voluntários que nos ajudem a divulgar o trabalho, voluntários que sintam no coração vir aqui na igreja presencialmente, assim como nós temos a nossa diaconisa Jaqueline aqui, recebendo os irmãos, temos aqui também a nossa pastora, nosso diácono aqui também. Existem pessoas que estão aqui para receber. Se você sentir no coração de ajudar de alguma forma, que você se faça presente. Ah, Cláudio, mas eu moro longe, não tem como
participar também dessa obra, sendo um colaborador, R$5, R$2, R$10, aquilo que Deus ministrar no seu coração. A nossa intenção é fazer um caixa para que nós possamos voltar às cestas básicas para auxiliar famílias. No primeiro momento, famílias fragilizadas pela fome, nós entregamos a cesta básica, ainda não fizemos isso, estamos reforçando o caixa. Mas seja voluntário nessa obra, da forma que Deus colocar no seu coração. A casa, a obra de Deus é grande, nós precisamos de voluntários. Quero agradecer aqui, em público, o nosso amigo, nosso irmão William e a esposa dele, Priscila. Eles abraçaram essa obra também e vieram aqui na nossa cidade, espontâneo voluntário, nessa outra cidade, vieram aqui entregar uma frutinha, falar desse trabalho que está sendo feito. Então, William, Priscila, de coração, nós te agradecemos por vocês terem abraçado esse projeto também. Quero agradecer também que uma pessoa, que ela fez uma doação, mas não quis ter o seu nome divulgado, para que nós estivéssemos ajudando nesse projeto, nos ajudou R$120 por valor da semana. Meu irmão, de coração, Deus te abençoe, te prospere, cada dia mais, e faça sobrar na sua vida, para que você possa ajudar a sua família e os amigos e fazer parte do seu ciclo de amizade. Amém? E você que está em casa novamente, se Deus falou com você nessa mensagem, às vezes no primeiro momento ela confronta, mas é necessário o confronto. É um confronto com amor, é um confronto para que você possa ver a sua família restabelecida na sua residência, na sua casa, e não você não ser filho em ambientes ruins, ou vendo que de repente na frente de um juiz para fazer a sua separação. Amém? Então agora eu quero finalizar, vou fazer uma oração geral para todos que estão nos assistindo e depois vamos orar por aqueles que estão presentes aqui. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento de palavra, a palavra curta, breve, mas profunda, que o Senhor falou primeiro ao meu coração. O Senhor me mostrou tudo aquilo que eu preciso melhorar, na minha casa, no meu relacionamento, no meu trabalho, onde existem pessoas, existem relacionamentos, onde existem relacionamentos, existem pontos de melhoria. O Senhor possa fazer com que esses pontos de melhoria sejam realmente alcançados de forma como, Senhor, quebra o nosso orgulho, quebra o nosso orgulho, Senhor. O Senhor nos ensina a assumir a nossa parte. O Senhor cura aquilo que nos endureceu, aquilo que está duro dentro de nós, aquilo que está trazendo dor, trazendo aflição. O Senhor nos deu humildade para a vida do céu, para que nós fortalecidos, nós possamos ter coragem de pedir perdão quando nós erramos, Pai. O Senhor nos deu maturidade para reconstruir e principalmente, Senhor, o Senhor nos fortaleça para que não seja necessário nós reconstruirmos nada dentro da nossa casa. Que nós possamos em harmonia junto com o nosso cônjuge, conversarmos, que nós possamos em harmonia, Pai, segundo a tua bênção, debaixo da tua palavra, que nós possamos ter entendimento, um ajudar o outro, um compreender o outro, um perdoar o outro. Que o Senhor possa fazer de forma a alcançar todos aqueles que estão em casa, que normalmente te peço, Pai. Começa a mudança em você. Onde há necessidade de mudar, o Senhor começa essa mudança em mim. Amém? E agora você guarda isso no seu coração. Talvez o milagre que você espera do outro vai começar a partir da sua decisão. Que Deus te abençoe, te prospere, e que você realmente abra o seu coração, mesmo sem força. Senhor, eu vejo que eu preciso melhorar, mas eu não tenho força. Mas eu te dou liberdade, Pai. Me fortaleça e trabalhe na minha vida e na minha família. Se prepare para você ver a mudança que vai acontecer no seu lado. Amém? Deus te abençoe, te prospere grandemente, em nome de Jesus Cristo. Com glória. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.